Olá, tudo bem com vocês? Somos as Pedagogas em Plantão. Meu nome é a Daiane. Eu sou a Albani. E estamos aqui para falar sobre a educação infantil. Vamos falar sobre muitos temas interessantes. Então, você que é da educação infantil não pode perder, vem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre reunião de pais, né, Albani? Isso mesmo. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Falam em reunião de pais, a gente fica se batendo, né? O que eu vou falar para os meus pais, o que a gente vai fazer, qual dinâmica. Então, a gente organizou e preparou algumas pautas e algumas dinâmicas para facilitar você aí nessas escolhas. E aí, a gente pensou, né, de tratar assim, a reunião como algo super interessante, que você vai criar vínculo com a família. Se você ainda não fez a primeira reunião, é muito importante que você realize, tá? Hoje é importante que você faça, quanto mais reuniões você fizer, né, melhor, que atenda às necessidades aí da sua turminha, né? Cada instituição vai ter aí sua forma de trabalhar e sua frequência aí de reuniões. Na primeira reunião, é super interessante que você alinhe as expectativas com a família. Então, na primeira reunião, né, você vai se apresentar, se é a sua primeira vez aí nessa turminha, você vai se apresentar, você vai falar a forma que você vai trabalhar nessa turma, você vai falar sobre a faixa etária deles, né, o que é que se pede de habilidade, qual é o documento que você segue, né, a BNCC. Então, é muito importante essa reunião. Se você não fez, não importa que estamos agora no meio do ano, né, faça essa reunião, né, converse com a sua coordenadora, fale para ela da importância. Porque quando a gente não alinha, né, Albani, você já teve uma experiência e viu como foi ruim, né? Isso mesmo, né? Outros anos eu não tive essa oportunidade de me encontrar com os pais antes dos alunos. E aí gerou um pouco de expectativas e frustrações, porque os pais não me conheciam, eu não conhecia muito bem os pais, e aí foi gerando alguns conflitos. Porém, né, esse ano tivemos essa oportunidade de, antes de iniciar o ano letivo, se encontrar com os pais. E aí foi maravilhoso, porque nós podemos nos encontrar pessoalmente, né? Eu pude falar como seria o trabalho desenvolvido, e assim também nos ajudou também na questão do pai não ficar nos cobrando, né? Anos anteriores tinha muito essa cobrança de trabalhar conteúdos, e aí a gente foi explicar, né, que a criança, a gente não vai trabalhar com conteúdos, né, são com experiências, e aí foram feitas algumas sugestões, né, e tem ajudado bastante nesse alinhamento, porque aí eles nem ficam criando expectativas que não existem, né, de ensinar às crianças determinados conteúdos que na educação infantil não se existe, mas aí os pais não sabem disso e a gente precisa esclarecer a eles, ok? Com certeza, então essa conversa é primordial, tá? Se você não teve, marca aí na tua escola. Uma coisa que você vai trabalhando aos poucos, né, não só na reunião, vai ser o vínculo entre vocês. Então, a maneira que você recebe essa criança, né, quando ela chega, a maneira que você fala com esses pais, que você fala lá na mensagem, quando o pai manda mensagem para você, que você se direciona no grupo, né? Uma forma de você também mostrar a forma, continuar mostrando, como você já falou na reunião, continuar mostrando o teu trabalho é no grupo. Então, no grupo de pais, você pode compartilhar, assim como a Albani fez esse ano, eu achei super interessante, pode compartilhar suas vivências lá. Então, as fotos, falar também da importância do que está sendo trabalhado, pedir a ajuda dos pais, né, Albani, para que eles também ajudem você no que você está trabalhando na sala. Isso tudo vai fazer parte da construção de afeto entre vocês e também de segurança. Então, o pai, ele só vai confiar no teu trabalho quando ele vê e entender o que é que você está fazendo, e entender a importância. Então, se não se tem esse diálogo, o pai ele vai cobrar de você, né? E por mais que você esteja fazendo a coisa certa, mas o pai ainda não entendeu. Você não deixou claro, você não comunicou de forma clara esse seu trabalho. E aí, quando a gente fala de diálogo, a gente só talvez se recorde
né, do pai cobrando o professor, ou do professor mandando mensagem para o pai porque a criança não se comportou, ou aconteceu algum acidente ali com a criança. Então, a comunicação, esse vínculo afetivo, ele vai além disso, né? É uma comunicação constante. Por quê? Porque quando a gente fala de família, escola, criança, não é só a família ir para a reunião naquela determinada data, né? Mas é um conjunto que precisa estar sempre se alinhando, sempre conversando, né? Para se alinharem de forma positiva, né? E aí é algo que precisa ser feito dia a dia e não com datas, né? Somente de reuniões para você falar ou cobrar e vice-versa. E aí a gente preparou para vocês alguns temas que vocês podem colocar na pauta de vocês, tá bom? Tanto nessa inicial, mas esses temas eles cabem para todas as reuniões que você for fazer e você vai olhar a sua necessidade. Então, qual é a sua necessidade? O que é que agora você precisa falar para os pais? Né? O que é que você vai conversar com eles que vai ajudar você na sua prática, né, Albani? Então, Isso. São temas que você vai aí olhar qual é que você está precisando falar com eles. E aí, quando se tem essa oportunidade de ter a reunião com os pais, é importante você falar inicialmente, né, da turma de forma geral, né, e deixar claro para o responsável, olha, vou falar para vocês da turma de forma geral, e aí em algum caso mais específico, se o pai quiser, ou até mesmo o professor, né, falar sobre algo específico da criança, a gente fala em particular, para não expor a criança e nem a família, certo? Então aí você pode, se a reunião já teve a primeira reunião, né, e vai ter outras reuniões durante o ano, é importante você falar para os pais como é que essa turma chegou, né? Eram turmas agitadas, era a turma calma, eles eram um pouco agressivos, e aí o que você fez, né? Durante a adaptação, como foi a adaptação das crianças de forma geral? A maioria chorou, a maioria se acalmou rápido, né? A maioria já teve confiança nos adultos, nos espaços, então é importante você pontuar isso também. E também pontuar as estratégias que você utilizou, né, para essa turma. Quais foram as experiências que você promoveu para elas se desenvolverem, né? E aí também você pode estar colocando como ela está agora nesse momento, né, dessa conversa. O que foi que avançou nessa turma. E também deixar, né, aberto também as pautas para o próximo semestre. Né? O que é que você vai desenvolver com elas? Né? O que é que se pretende para que os pais possam ter consciência daquilo que a escola está promovendo para cada criança, beleza? E aí também algumas pautas que você pode colocar, principalmente com as crianças pequenas, né, os bebês. Você pode estar falando para o pai também sobre o sono das crianças, né? Algumas crianças elas passam por isso dentro do horário que elas estão lá, na parte da manhã ou tarde, né? Como é que está sendo esse sono? Está tranquilo? É um sono agitado, né? Porque se houver algo, né, de alerta para os pais, então eles já podem procurar ajuda. Ou então, como é que está, pai, essa rotina do sono, né, dos filhos de vocês? Olha, eu percebo que a turma, né, a maioria das crianças, elas chegam de manhã um pouco agitadas, e aí a gente percebe que o fato de elas não descansar à noite durante o sono, né, torna elas um pouco mais estressadas na parte da manhã, né, crianças que dormem muito tarde, ou que se acordam várias vezes à noite, né? E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de sono da sua criança, para que durante o dia ela possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Junto com os colegas, até em casa mesmo, né? Outra pauta que seria bem pertinente seria sobre a alimentação da criança, né? Como, principalmente com os bebês, né? Tá na introdução alimentar. Então, às vezes os pais oferecem alimentos, mas a criança recusa. E ali a gente
dar essa continuidade, insistindo naquele alimento para aquela criança, como ela está se alimentando bem, ela está se alimentando saudável, né? Então, quais são as propostas da escola para que as crianças dentro da escola possam se alimentar da melhor maneira possível, né? Com a qualidade, de uma maneira saudável. A gente sabe que às vezes a correria em casa, os pais eles oferecem aquilo que é mais prático, né? E aí a gente precisa insistir com esses pais, mesmo que a gente já esteja cansado de saber, né, que alimentos industrializados não é interessante, não é saudável, mas a gente precisa insistir para que a gente possa se chegar a algum resultado e esse resultado seja positivo para aquela criança. E sempre trazendo como exemplo, né, a gente vivenciou, né, essa questão da alimentação, de melhorar a alimentação no ambiente onde a gente trabalhava. Então foi orientado que os pais eles não mandassem lanche para creche. E aí, se o pai quisesse mandar, ele só mandasse fruta. E aí no início a gente teve uma resistência, né, dos pais muito preocupados. E aí, o que é que meu filho vai comer? Né, ele não come tal coisa, e agora? E a gente entendia essa ansiedade do pai, essa angústia. Mas assim, foi algo muito positivo, né? As crianças elas aderiram, né, a essa rotina de comer as coisas que eram oferecidas na creche, né, que era mais saudável. Então foi uma experiência muito boa. E ressaltar para os pais a importância da alimentação, né? O quanto é importante a alimentação para essa criança. E aí a gente já entra no terceiro ponto que a gente colocou, que é sobre a primeira infância. A primeira infância é muito interessante a gente falar com os pais sobre isso, porque a primeira infância é uma das fases mais importantes que a criança passa. Então a gente precisa falar para os pais, olha pai, essa fase que a sua criança está vivendo é única, ela é a base de tudo, ela é que vai dar sustentação a essa casa, né? Se a gente pensar numa casa, o pedreiro primeiro ele começa pela estrutura ali de baixo, né? Pela base, pelo alicerce. Então, é exatamente isso que as crianças estão vivendo. Então, explica para os pais, né? Isso vai dar consciência para eles. Muitas vezes eles vão refletirem sobre o que está acontecendo em casa, o que é que precisa ser melhorado. Então, esse tema é primordial. Então, você pode estar trazendo aí para a reflexão mesmo dos pais. Isso mesmo. E eu me recordo de uma fala que dizia assim, que quando as crianças estão sendo crianças, tem adultos que se incomodam, porque elas já tiveram a oportunidade de ser criança. Então, às vezes, os pais, eles cobram posturas das crianças, né, e talvez até de maneiras rígidas com elas, e isso acaba afetando a aprendizagem, afeta essa primeira infância delas, desse desenvolvimento. E aí você precisa explicar para eles, né, que tem coisas que é normal a criança fazer, né, explicar como a criança vai se desenvolver, o que é que ela pode fazer, né, em cada idade, para que ele possa compreender a criança que está se desenvolvendo, porque senão vai acarretar de o pai cobrar a criança uma postura que ela não está preparada ainda para aquilo, né, e isso afeta diretamente a aprendizagem da criança. Então, assim, sempre lembrando que o nosso papel é de informar os pais, de fazer os pais refletirem, né? Isso pode ter grande resultado, né? Na verdade, se a gente conseguir que um pai ele repense a forma que ele está criando, que ele está educando, já valeu super a pena, né? Então, vale a pena você levar esses temas, né? A gente sabe que tem realidades de reuniões de pais que são muito difíceis, né? Que são comunidades, às vezes, que são muito carentes, muito difíceis de lidar, né? Mas você precisa fazer, né? Fazer a sua parte. Isso mesmo. E aí também, uma pauta que também é interessante é falar sobre o comportamento infantil, né? Você explicar para os pais porque a criança morde, é porque a criança bate. Às vezes a criança só reproduz o que ela vivencia em casa. Às vezes qualquer coisinha o pai vai lá dar uma tapa na mão dele. Então, quando ela chega no convívio com outras crianças, ela entende que resolver um conflito
né? Quando ela quer um brinquedo ou quando ela quer alguma coisa, ela vai resolver batendo, né? Por que ela bate? Por que ela morde? Né? E isso aí a gente precisa deixar claro para os pais. Porque tem pais que não é tão compreensível, né? Eita, meu filho hoje chegou em casa nervoso porque o coleguinha bateu nele. Então, a culpa é da professora que não olhou, que não estava olhando as crianças, né? Então, imagine você numa sala com 15 crianças, cada criança tem 2 mãos, tem como você controlar todas as mãos, né? Então, são essas coisas que a gente precisa deixar claro também para os pais, para eles compreenderem, né? Outro tema que a gente colocou aqui foi estímulos, né? Que já entra aí na primeira infância, que você já pode abordar tudo isso. Mas os estímulos é importante, principalmente da gente falar hoje em dia, onde nós temos pais extremamente conectados, né? E, consequentemente, as crianças. Então, as telas, elas têm interferido muito, principalmente na relação entre pais e filhos. Então, quando a gente se fala em primeira infância, é o período em que a criança mais precisa de estímulo, né? De conversa, do pai, conversar com essa criança, né? Estimular essa criança a falar, estimular essa criança a andar. Então, você precisa falar com os pais sobre isso, porque você vai precisar, né? Você vai fazer seu trabalho na creche ou na escola, mas os pais precisam fazer a parte deles em casa. Então, para que eles entendam, você precisa explicar para eles quantos estímulos são importantes, principalmente nessa fase da primeira infância. Então, é um tema também super importante que você pode abordar. E é interessante, informação é tudo, né? Então, às vezes a gente cobra uma postura dos pais, mas a gente também precisa compreender que em muitos aspectos, né, a maioria também não foi informada. E aí, nós, enquanto escola, enquanto instituição, precisamos também ter essa consciência de promover de forma a informar. Porque na medida que a gente informa, que a gente esclarece, nós temos o direito de cobrar. Mas quando a gente não faz isso, a gente não pode cobrar porque o pai é ausente, porque a criança é assim, né? Então, a informação, ela é um pilar que faz toda a diferença para qualquer área, né? E na área da educação, nos relacionamentos familiares também não é diferente. Outra coisa que a gente colocou é a forma de avaliar, né? Agora há pouco, na nossa realidade, a gente entregou os pareceres iniciais. Então, a gente falou, né, da importância desse parecer, que é a avaliação da educação infantil, né? Os alunos maiores, eles vão ter o boletim. As crianças da educação infantil, elas vão ter os pareceres. Então, não é menos importante, é super importante. Então, você também, mais uma vez, tem que falar isso para os pais. Porque senão eles vão pegar esse documento que você demorou horas para fazer, que você foi lá, se esforçou no dia a dia para observar, para anotar, para fazer um parecer mais verdadeiro possível. E aí esses pais vão pegar esse parecer, vão guardar, não vão ler. E aí a gente sabe que depois da família, o professor é a pessoa que passa mais tempo com essa criança. Então, às vezes, muitas vezes, comportamentos que são comportamentos a serem investigados, a professora vai colocar lá. E a partir dali, a mãe ela pode procurar um profissional de saúde e ali mudar todo o contexto da criança, né? Então, falem para ela a forma que vocês estão avaliando, né? Qual é esse documento, o que é que vai ter nele esse documento, a importância delas lerem, né? Não só guardar ali e não ler, porque aí não vai ter uma serventia, né? E aí ela só vai ter dimensão, né, a importância desse documento se for falado. É muito diferente do que a escola ligar, dizer, olha, ou mandar mensagem, né, dizer assim, mãe ou pai, venha buscar os parecer. Tá, mas o que é? Por quê? Né, pra que serve? Né? E aí, você num momento como esse, você esclarece, então aquilo vai ter muito significado para você, professor, que passou horas construindo, né? E principalmente para a família. Então, é justamente isso. E aí, a gente também separou algumas mensagens e dinâmicas para você fazer com esses pais, né? As mensagens, elas são bem interessantes, né? Para que você faça aí uma reunião agradável,
para que você faça também, mais uma vez, essas pais eles refletirem, né? Então, traga uma mensagem de acordo ali com o contexto que você está querendo falar, né? Então, cria aí esse espaço, esse ambiente de reflexão. É igualmente quando você vai preparar uma aula para as crianças, né? Você cria ali um ambiente para que elas possam ali aprender, desenvolver habilidades. Na reunião, a mesma coisa. Se você quer tratar um tema, procura aí uma mensagem que esteja de acordo aí com esses temas que você vai querer tratar. E aí a gente trouxe alguns exemplos, né, Pia? Isso. Então, de algumas mensagens, nós trouxemos uma que a gente gosta bastante, que foi retirada do livro do Pequeno Príncipe, que fala assim: foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que a fez tão importante. Então, nessa proposta, nessa sugestão, a nossa visão era deixar algo trazendo a criança para mais perto. Então, a forma que nós encontramos foi esse carimbo do amão, que simbolizando essa rosa, né, a criança. Aqui tem as digitais da criança. E aí é importante também ter cuidado nesse carimbo dessa mão, para que não seja um carimbo feito onde a criança foi feita de uma forma passiva, certo? Onde o professor pega, escolhe a tinta, passa a tinta na mão, pega a mão da criança, carimba a folha. Isso não traz significado para a criança. Então é importante você organize o espaço, né, para ela, deixa as cores para ela escolher, deixa ela pintar a mão do jeito que ela quiser. Se ela vai pintar com pincel, com a mão, com o dedo, né? Deixar a criança fazer essa experiência, né? E oferecer a ela lá o espaço para ela fazer o carimbo da forma que ela quiser. E aí depois você recorta essa mãozinha, né? Para formar uma flor, para entregar no dia do encontro, né? O pai e a mãe vai levar essa flor carimbada aqui na mãozinha da criança, né? Então, e trazendo uma grande reflexão, né? Que o tempo que ela gasta no encontro, numa reunião de pais e mestres, não é tempo perdido, né? Foi esse tempo que ela deixou tudo para lá, para estar presente, que fez a rosa dela tão importante, né? Então, isso é uma reflexão bastante valiosa para ser feita com eles. Outra sugestão também, né, que pode ser entregue no cartão como um mimo, é as sementes de girassol. Você pode estar utilizando outras sementes se você quiser, né? Mas a semente de girassol, ela nos chama muita atenção e é algo que nos agrada muito. Precisamos plantar o que esperamos colher. E aí, a partir do cartão, você já começa uma reflexão com os pais, né? Precisamos ter clareza do tipo de semente que queremos que sejam lançados, de alegria, de respeito, de segurança, de diálogo. E aí você vai pontuando e vai refletindo junto com ele. E leva a semente, que é algo que ele pode estar fazendo com a própria criança, né? E aí naquele momento eles vão estar criando vínculos afetivos. Outra mensagem que a gente separou, né, foi essa mensagem que é a lição da borboleta. Essa mensagem também é muito interessante. Ela fala de maneira geral, né, do processo da borboleta. Então a borboleta ela precisa, né, ter as fases lá, né, do casulo, onde vai ser o processo onde ela vai ali se desenvolver. Então a mesma coisa você pode relacionar com a criança, né, que ela está passando por um processo importantíssimo, que ela precisa passar de forma saudável, né, com todas as condições ali que a criança precisa para se desenvolver. Essa reflexão também ela se torna muito pertinente, porque às vezes os pais eles comparam muito, né, os filhos com os dos outros, né, porque o filho de fulano já anda, já engatinha e o meu não, já falou e o meu não fala, né? Então aí, para que ele possa entender esse processo da sua criança, então é uma mensagem bem interessante. A mesma coisa a da pipoca, né? A da pipoca mostra justamente isso, né? Que todas as pipocas são colocadas ali ao mesmo tempo, mas as pipocas não estouram ao mesmo tempo. Então a mesma coisa é as crianças. Cada criança aqui a gente colocou, né? Cada criança é única.
Então, cada criança vai aprender de uma forma, de um jeito, em um tempo. E outra coisa que a gente alerta também é que sim, cada criança vai ter seu jeitinho ali, seu tempo de aprender. Só que aí também tem um tempo que não pode ser ignorado, um tempo que, às vezes, quando a criança demora muito para falar, demora muito para andar, ali pode ser um alerta, né, que tem algo a ser investigado. Então, vocês podem relacionar a isso, né? Cada criança tem seu tempo, só que também o tempo a gente sempre observando e averiguando para não ter nada, né, de errado. Outra coisa que a gente separou e que a gente também utilizou na nossa prática foi essa plaquinha onde cada pai, né, tirava uma foto falando reunião de pais, presente. Então, a gente é muito movido pelo exemplo, pelo estímulo visual, né? Então, quando os pais, eles vão vendo, né, que tem ali uma foto com um pai que foi a uma reunião, estava ali presente, eu também me sinto incomodado para estar naquela reunião. Então, é uma forma de motivar esse pai a estar lá, né? Então, essas coisas, elas ajudam muito ao pai ali estar presente, a trazer o pai a essa responsabilidade, né, de ir para as reuniões de pais. Uma coisa também que você deve colocar é as sugestões, né? Sempre abrir para as sugestões dos pais, deixar eles à vontade, para que eles possam falar também as opiniões deles, as angústias, para que não seja só você lá falando, né, e os pais sem participar. Então, tragam os pais para que eles participem, né, ao longo dessa conversa aí que vocês vão tendo, vão dando a abertura para que os pais falem, e vai ser uma reunião muito boa, né? Você vai estar aí apresentando aí o seu trabalho, também abrindo para eles falar as dúvidas deles, e aí vai ser muito legal, muito interessante. Isso mesmo. Esperamos que tenhamos ajudado você aí nessa preparação para a reunião de pais e mestres. E esses materiais que a gente utilizou vão estar aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, dar uma olhada e adquirir para fazer a sua reunião aí um show. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí seu comentário, se inscreve se você não é inscrito ainda e coloca temas aí de vídeos, né, que a gente possa fazer para que ajude vocês aí no dia a dia. Então, tchau, tchau!